2026 é um ano muito importante. Ele marca o começo de um ciclo que vai durar os próximos 9 anos. Para falar melhor sobre esse tema e a gente se organizar para esse ano vindouro, a gente convidou a astróloga e taróloga Mirella Moreira. Se tu curtir esse episódio, compartilha com quem tu conhece e siga o nosso canal. Então seja muito bem-vinda novamente, Mirella. Esse já é nosso episódio tradicional, né, de final de ano, trazer as previsões para o próximo ano. E para começar, justamente, eu queria te fazer a pergunta: o que nos espera em 2026? Quais são os principais trânsitos, principalmente para esse momento mais coletivo também? Sim, oi gente, estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Gosto muito de poder partilhar esses conhecimentos. E acho que é interessante para a gente começar falando de 2026. É um ano em que vem fazer a varredura daquilo que não nos serve mais, né? Parece que a gente vem nessa sequência nesses últimos 3 anos, né? Desde 2023, 24, 25 e agora 2026, ele chega justamente fazendo essa varredura final, mostrando que a coragem que nós temos tanto para finalizar ciclos também é para começar. Eu acho que 2026 vem realmente, né, quando a gente fala da astrologia moderna, é um ano regido por Marte, mas o que mais me pega em 2026 é que, de fato, nós começamos com os trânsitos principais que deram início em 2025, então Urano definitivamente andando para o signo de Gêmeos, Saturno para o signo de Áries, né? Os eclipses eles vão já começar sendo nos signos de Aquário, Leão, não apenas só Peixes e Virgem. Então, é um ano que vem fazer com que a gente olhe realmente para a nossa fé, para como nós resgatamos a nossa consciência, principalmente sobre a nossa fé interna, né? Quando a gente fala de fé, a gente já conecta algo externo, invisível, e até muitas vezes até conecta a religião, quando na verdade a fé ela começa dentro do nosso coração, né? Então, 2026, pelo fato de a gente já começar com uma lua crescente, eu gosto muito, né? A fase crescente ela é de experimentação, de ação, de movimento, e ela vem nos colocar de frente com os nossos desafios. Então, a gente já começa aí 2026 entendendo que será um ano que nem tudo aquilo que a gente gostaria de deixar em 2025 vamos conseguir, porque existe um tempo, né, para que a gente possa digerir, entender os processos, entender o tempo, além daquele do relógio, dos nossos planejamentos, inclusive do calendário. Então, ao meu ver, 2026 vem com os trânsitos que nós temos, né, os principais, assim, considerando as retrogradações, principalmente de Mercúrio, que vão ser em signos de água. Então, acho que isso é importante para que a gente possa revisar bastante as nossas emoções, o nosso amadurecimento, a nossa percepção, a nossa forma de lidarmos com a sensibilidade, né, com aquilo que é vulnerável, não apenas com nós mesmos, mas com o outro. Como a gente recebe a vulnerabilidade do outro, né? Saturno em Áries, então Urano em Gêmeos, então muitas coisas que nós começamos a pensar, a plantar, né, em julho, maio de 2025, começa de fato a florescer e dar caminhos aí em 2026. E aí, claro, sem dúvidas, né, para mim também, Vênus retrogradando no signo de Escorpião lá em novembro, é só no finalzinho do ano, mas é importante porque Vênus é um planeta que fala muito sobre o nosso merecimento, a valorização, os dons, os talentos, né? E quando a gente fala de uma Vênus em Escorpião, é sobre entender aquilo que realmente nos dá prazer na vida, aquilo que nos alimenta a nível de alma, corpo, não apenas dentro de um lugar material, racional. Então, eu percebo que 2026 ele vem justamente abrindo novos caminhos para que nós possamos enxergar a nossa história tanto individual como coletiva por uma nova perspectiva. Será que a gente realmente está plantando aquilo que a gente quer para o futuro, para colher, né? Eu acho que quando a gente fala de coletivo, a gente fala aí de um ano que vem com muita conscientização das questões climáticas, de questões políticas, de questões coletivas, né? Do básico, de como que nosso coletivo, principalmente o Brasil, ele traz
esse crescimento para a nossa vida, né? Como que as coisas estão acontecendo no nosso entorno e a gente não está fechando os olhos para aquilo que está na nossa volta. Então, a gente fala de 2026, ao meu ver, é o ano do movimento, sem dúvidas, né? Júpiter vai entrar em Leão, que é um signo que traz muito poder, né? A consciência, a coragem, a confiança. E quando a gente fala de Júpiter, ele expande, né? Ele ainda está em Câncer no início do ano, vai estar retrógrado até março ali. Então, ainda vamos ter muitas coisas para entender sobre as nossas emoções, os crescimentos, né? E principalmente como a gente lida com a nossa familiaridade, com a sociedade, com o padrão que a gente carrega em relação à nossa história coletiva. E ele entra no signo de fogo, né? Leão, que é a coragem, que também fala muito sobre o nosso ego. Então, ao meu ver, 2026 vem com essa pitada aí de impulsionamento para que a gente possa ter cada vez mais firmeza mesmo nas nossas decisões e sabendo entender o espaço do externo do outro e o tempo que nós não controlamos. Vamos ver, é isso. É muito interessante, Mi, porque tu estava falando e eu estava conectando com várias telas mentais, assim, né? Os ciclos da natureza, respeitar o tempo, né? Que é Kairos e não é Cronos, a gente acessar outras dimensões, todo o movimento de transição planetária, essas grandes transformações climáticas, né? E eu te escutando e no fundo olhando para a carta do louco do tarô atrás de ti. E eu pensando assim, gente, o que está certo sobre isso, sobre esse movimento intenso que a gente está vivendo já tem algum bom momento, né? E aqui na Terra a gente tem a percepção dos anos, dos meses, dos dias, mas o tempo, como a Mirella falou, é muito mais do que isso, né? A gente tem só uma percepção e uma maneira de contagem, os calendários, né? Que foram estipulados para cobrança de impostos. Quando a gente olha para o Tzolk'in, a gente tem outra visão do tempo, né? E tudo isso, toda essa fluidez, a gente vai encontrando os ciclos da natureza e como o macrocosmos, somos nós o microcosmos. E aí, Mi, a minha pergunta com relação a tudo isso, né, que já foi uma super expansão aqui dentro de mim, te ouvindo, é sobre a questão dos relacionamentos. A gente está se relacionando o tempo inteiro com a gente, com as coisas, com o tempo, com os projetos, com os relacionamentos com a família, com os relacionamentos amorosos. O que que a gente vai poder perceber? As pessoas adoram, né, saber sobre relacionamentos. O que que a gente vai poder perceber nessa esfera de relacionamentos para 2026? Bom, quando você fala de relacionamentos, para mim aqui vem Saturno em Áries, né? Vênus em Escorpião. Então, é muito um momento de avaliarmos que tipo de relação que estamos colocando na nossa vida, sabe? Eu acho que é muito sobre, não é sobre aceitar migalhas ou exigir demais, né? Eu acho que com o boom da internet, principalmente depois da pandemia, né? Então a gente começou a ter muita criação de conteúdo, muitos assuntos de autoconhecimento, relacionamento. Então, até esses dias eu estava vendo um meme, né? Que era a pessoa vendo vários vídeos, assim, dicas, e ela não sabia mais o que fazer. Então, eu acho que 2026 vem com um convite do tipo assim, quando você olha para o que você quer, né? Como que para você funciona? Porque a relação que funciona para mim, Mirella, é diferente da Vitória, é diferente de você, né, Esther? Então, assim, para mim, 2026 vem com a questão de quem está em um relacionamento, vamos dizer assim, né, afetivo, amoroso, que já deu, aquilo ali não se encaixa mais, já faz um tempo que está tentando, né, fazer funcionar, talvez seja um momento de ruptura, de transformação, né, de ressignificação dessa relação. Para quem não está num relacionamento, talvez seja um momento em que você começa a se questionar, será que eu não estou numa relação porque eu não quero, eu que estou escolhendo, ou é o outro que está escolhendo, né? Tem uma frase que eu não recordo de quem é, confesso, mas que é um trecho, na verdade, eu acho que de um oráculo, inclusive, que ele fala muito assim, né? Quando que a gente se desempodera em prol do empoderamento do outro? Porque, para mim, relacionamento, relacionar-se, é sempre com a gente mesmo, né? Saturno em Áries nos mostra isso, já deu
uma pincelada aí em 2025, nos mostrou, né? Tanto que tivemos muitas rupturas de relacionamentos, assim, a gente olha para um todo, a gente percebe como está acontecendo no nosso interno. Então, para mim, as relações, elas vão estar, assim, realmente em vista, né? No sentido de a gente estar entendendo que o que a gente vê no outro está sempre dentro da gente, e que também a gente tem que dar uma equilibrada nessa balança, né? Porque não adianta eu querer dizer que está tudo dentro de mim, que é tudo minha responsabilidade, porque, como eu falei, Júpiter em Leão, né, gente? O ego. Não adianta, às vezes não é sobre a gente. Como eu gosto de dizer, né? Se dê devida desimportância. Às vezes você não vai ser aquela pessoa que vai transformar a vida daquela pessoa, né? Que nem eu tenho meme mais uma vez. Ah, vou botar na terapia toda terça-feira. Você sabe se essa pessoa quer estar na terapia? Talvez ela não tenha os mesmos princípios, objetivos que você, né? Então, quando a gente fala de relacionamento em 2026, ao meu ver, é sobre tomar as rédeas sobre o que você quer para a sua vida, sair do lugar de escolhida, né? E principalmente para nós mulheres, que muitas vezes a gente acaba nesse lugar, né? Será que a pessoa quer? Será que não quer? Mas e você? O que você está querendo? O que você está construindo? Essa pessoa, ela se encaixa dentro do que você deseja? Uma coisa que acontece muito nos atendimentos, e esse 2025 foi muito, assim, intenso essa temática de relacionamentos, tanto para quem está ou não numa relação, é justamente esse ponto da gente compreender, né, quantas vezes a gente acaba, mais uma vez, se anulando em prol do outro, né? E às vezes a gente acha a pessoa, nossa, tudo ótimo e tudo, mas a gente vê uma coisa e acha que aquilo é maior do que é bom, ou muitas vezes aquilo é menor, né? Então, o quanto 2026 vem fazer Júpiter, né? Expandir a lupa. Será que eu estou me relacionando com um padrão? Né? Quais são os padrões? E tudo bem, porque nós somos padrões, né, gente? A gente é repetição, tanto para desaprender quanto aprender. A gente não aprende a andar, tipo, já sair andando perfeitamente. Não, é um tempo, nosso corpo precisa acostumar. Então, para quem está muito tempo aí sem uma relação, talvez vai ser mais difícil, sim, se vulnerabilizar, abrir mão dos seus limites, de baixar um pouco a guarda, né? Como eu gosto de dizer, mas também o quanto a gente se abre para o que é novo, para aquilo que a gente está querendo. Às vezes a gente faz uma lista, né? Ah, eu quero isso, isso, isso nessa pessoa, um relacionamento assim. Aí chega a pessoa, você dá de frente e fala, mas talvez não seja mais isso que eu quero. Tá tudo bem, eu acho que a mudança, ela como eu falei, 2026 é o ano do movimento, ao meu ver. Então, a mudança, ela é natural, a impermanência é a única certeza da nossa vida, mas para mim, 2026, nos relacionamentos, é um ponto, assim, de chave, de muita virada. Então, acredito que o primeiro semestre pode ser, assim, é um período muito fértil, né? Então, assim, para quem vai aí, ó, curtir carnaval, se cuidem, estejam atentas, né? Cuidem da sua saúde física, mental, sexual. Deem valor ao que vocês estão carregando e trabalhando, sabe? Eu acho que principalmente aqui meu recado é bem para a mulherada mesmo, para que a gente possa estar atento ao que a gente está querendo, né? E principalmente ao quanto a gente também pode entender a praticidade das relações na nossa vida, né? Eu acredito que 2026 vem muito com muitos temas, assim, de relacionamentos, né? A gente já vem nisso de monogamia, não monogamia, de como as relações funcionam. Então, eu acho que isso vai ampliar cada vez mais esses debates. Isso nos coloca num lugar, sim, de, tá, e o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu quero? Então, a questão também de ter filhos, não ter filhos, casar, não casar. Então, pode ser um ano que vai mexer bastante com as pessoas, principalmente o primeiro semestre, em relação a constituir família, né? Construir a sua família, aquilo que você deseja, seja com seja com filho, seja com não, seja mãe de pet, enfim, né? E para mim os relacionamentos nesse quesito amoroso vão estar bem em ênfase, assim. E claro, né, para esse olhar sempre puxando para a família, né? E para a família mesmo base, pai, mãe ou quem representa isso na sua vida, assim. Então é um ano, acredito que de transformações mais uma vez nas relações. Só um comentário que eu achei muito interessante, que eu senti de ressaltar de toda a tua fala, que foi muito rica, é a gente ter atenção, pessoal,
para aquilo que a gente prefere e que a gente não prefere nos relacionamentos. Isso não significa que a forma como a pessoa se relaciona, que é diferente da minha, é bom ou ruim, porque isso é muito da dualidade, né? E é do sistema do Matrix que a gente está inserido. Então, eu vejo aquilo diferente, eu repudio, eu vejo aquilo diferente, eu fico enaltecendo e esqueço de entender o que funciona para mim. Então, eu percebo, né, que de toda a riqueza dessa tua fala que tu trouxe, é muito importante a gente entrar num ponto neutro cada vez mais, nesse período que a gente está vivendo de transformações internas e externas, que é não julgar, é preferir. O que eu prefiro, o que eu não prefiro, o que funciona para mim e o que não funciona para mim. Porque algo que pode ser muito bom para o outro pode não ser para mim, algo que pode ser muito bom para mim pode não ser para o outro. E desse lugar a gente transcende a dualidade e a gente se conecta mais com a fonte criadora de abundância, e a gente também pode manifestar os caminhos necessários para o nosso caminho de alma, né? Sabe que eu fiquei pensando aqui o quanto esses últimos anos têm sido, principalmente desde a pandemia, né, pessoal? Imagina, a pandemia faz 5 anos, ano que vem vai fazer 6 anos. O quanto teve esse ritmo mais acelerado, e eu sinto que as mudanças e a colheita de como a gente agiu tem sido muito mais forte. E tu trouxe que 2026 isso vai ser mais emblemático ainda, né? Então eu fiquei pensando o quanto faz sentido muito com a previsão espiritual, que 2026 justamente seria um ano de colheita muito forte, não só em termos pessoais, mas em termos coletivos mesmo. E falando em Brasil, ano que vem a gente vai ter as eleições, tem Copa do Mundo, então a gente já sabe que provavelmente vai ser um ano bem agitado, né, para todo mundo. Ah, eu adoro a Copa do Mundo também. Não gosto nada de futebol, eu gosto da função da Copa do Mundo. Não minto. Mas eu estava pensando aqui nessa questão de consciência mais pessoal, até trazendo o ponto que vocês trouxeram de relacionamento, fala muito de autoconhecimento. Quando a gente está nesse lugar de se conhecer mais, a gente sabe o que a gente deseja ou não, quais são os nossos limites ou não dentro de um relacionamento, em todos os âmbitos, né? Então, o quanto é importante esse olhar para quando tem esses movimentos astrológicos, e o ano novo astrológico, pessoal, sempre bom ressaltar, ele começa muito ali a partir de março, que é na entrada de Áries, que é o primeiro signo, e vem com o pau atorando, assim, ó, vamos lá. E eu queria que tu trouxesse dentro dessa questão que todo mundo acaba sempre pensando muito, né? Nossa sociedade é muito baseada nisso, que é a questão do mercado de trabalho, do financeiro. Quais são as previsões que tu teria para o ano que vem, Mi? Então, sobre essa questão, assim, de financeiro, trabalho, o que eu posso dizer que, diante do que nós vamos já começando o ano, né, como eu falei, com uma lua crescente. Então, eu acho isso que você trouxe, né, de que o ano realmente astrológico começa em março, então é natural, não é só aquele, o ano só começa depois do carnaval. Não, o ano começa realmente em março. Energeticamente, astrologicamente, a gente sente, inclusive em conexão até como você falou, né, das estações, né, outono, que de fato a gente começa a plantar, movimentar nossa terra. Então, quando a gente fala, assim, nessa questão de financeiro, profissional, eu acredito que seja um ano, primeiro, né, na questão financeira, de estarmos atentas todo ano, aí trazendo até para uma questão mais matéria, né, todo ano em que a gente tem eleições, por exemplo, no Brasil, é um ano em que as pessoas têm uma retração financeira, todo mundo dá uma segurada, é um coletivo, é natural esse instinto, né, do ser humano, e ao mesmo tempo vai ser um ano em que as pessoas vão dar mais valor às trocas. Então, eu acredito que seja, sim, uma expansão muito grande de pessoas trabalhando mais de forma autônoma, buscando mais a sua carreira, buscando uma transição para algo que dê mais sentido para dentro da sua vida, sabe? Quando você fala isso, né, gente, 6 anos vai ter passado da pandemia. Muita gente vai cair a ficha só em 2026 do que aconteceu nesses últimos 3, 4, 5, 6 anos. Então, é um momento que, por isso que eu falo, né, reforçando, é o ano do movimento. É um ano que é regido pela carta 10 do tarô, roda da fortuna, então o que está em cima está embaixo, e a vida, ela é uma eterna gangorra. Estou aqui crescendo, daqui a um pouco estou mais retrospectiva, né? Tá tudo certo, daqui a um pouco vem uma notícia, te derruba num lugar que você está feliz. Então, assim, o profissional, o que eu posso dizer é, estamos com um ano de 2026, onde muitas ideias vão vir,
né? Muitos projetos, muitas oportunidades. Nós vamos ter que escolher aquilo que realmente se alinha com quem você está. Não adianta querer abraçar o mundo, né? Eu falo muito isso para todo mundo quando eu falo sobre as minhas questões da minha transição de carreira, que eu vivi durante a pandemia, né? Para, de fato, estar aqui astrologando, como eu gosto de falar. Então, assim, é importante a gente entender que nenhuma mudança ela vem do dia para a noite. Então, vai ser um ano em que, sim, muitos questionamentos sobre carreira profissional, sobre trabalho, a forma de trabalho, né? Eu acho que os ganhos financeiros vêm muito de encontro disso, porque no fim a gente vende o nosso tempo, né, gente? O dinheiro, ele vem disso. Então, como que a gente está utilizando essa moeda de troca? É somente com lugares que eu gosto? São coisas que eu também entendo que eu posso ajudar o outro? Porque o dinheiro, ele é circular, igual a roda da fortuna. Então, ele faz com que a gente se conecte, né? E aí, quando a gente fala sobre financeiro, eu acredito que seja um ano, sim, de alinhar melhor os seus projetos, de estruturar, não sei lidar com o dinheiro. Então, busque ajuda, busque um profissional, faça suas planilhas, responsabilidade. Saturno vai estar em Áries, né, gente? Urano, que estava em Touro desde 2018, 19, agora de fato começa a andar em Gêmeos, então a tendência é que, com ele entrando em Gêmeos, a gente entre num escapismo, então tem que cuidar para não ficar alucinada, gastando muito na internet, comprando tudo, né? Aquele famoso, vou comprar só isso aqui, só isso aqui, só isso aqui. Então, é um ano que vem também trazer uma consciência sobre consumo, né? E eu acho que quando a gente fala de consumo, a gente fala de trabalho, a gente fala de dinheiro. Então, para mim, tá muito tudo alinhado, né? Como eu falei, Vênus vai retrogradar em Escorpião, então a tendência é que, se ao longo do ano, né, cada um ali individualmente não cuidar da sua questão profissional, financeira, amorosa, né, independente das relações, pode ser que lá no final de 2026 seja um ano desafiador, sim. Então, assim, busque, né, fazer suas estruturas financeiras, entenda a sua questão de ganhos e gastos, o que realmente é prioridade, o que você está investindo, né? Porque eu acho que é bom ter essa consciência. Então, assim, eu vejo algumas áreas tendo muita expansão financeira e profissional, que é muito essa questão da criatividade, de áreas de autoconhecimento, terapias, autodesenvolvimento, porque realmente as pessoas estão buscando isso, né? Como eu falei ali no início, é um ano que também fala da fé. Quando a gente fala de fé, as pessoas estão um pouco descrentes da questão religiosa. Quando as pessoas fogem da questão religiosa, elas vão para o quê? Elas vão para as ferramentas, as terapias integrativas, né? Tarô, astrologia, reiki, constelação, teta healing. Então, assim, é natural que a gente perceba uma expansão dentro dessa área de ganhos financeiros, de oportunidades, de temas, né? Até hoje eu estava vendo, eu vi que uma mulher lançou um tarô que fala sobre as questões mais ecológicas. Achei muito legal todas as figuras conectando com as questões climáticas. Então, tem um lado, né? Tem uma parte do coletivo, acho que isso casa muito com o que você falou, dessa dualidade. Tem um lado muito desperto, muita gente ganhando consciência, cada vez mais expandindo a sua percepção perante ao entorno, né, ao coletivo. Assim como tem gente que não está tendo essa consciência. Então, a tendência é que a gente entre nessa balança. Eu acho que isso que a Esther falou também, dessa questão de cuidar, né, com a coisa do julgamento, do tipo, fulano tem que agir assim, porque eu estou agindo assim. Não, né? Acho que cada um sabe o seu lugar nessa engrenagem da vida. E quando a gente não sabe, a gente acaba sendo colocado em lugares que os outros, né, o coletivo, inclusive, acabam nos colocando. Então, assim, quando a gente fala de profissional, para mim, 2026 é o ano de encarar, mais uma vez, aquilo que teve fim. Né? Não adianta eu ficar perpetuando um trabalho que me suga, que me tira minha energia. Então, é saber, né, vestir a camisa, mas até que ponto você está vestindo essa camisa? Às vezes a gente tem que tirar um pouco a camisa e voltar para si, entender o que a gente quer, né? Não que o dinheiro, a matéria não sejam necessários, nós precisamos disso, mas até que ponto isso está me trazendo? A que custo esse dinheiro está na minha vida, né? A que custo esse trabalho está na minha vida? E, claro, é um lugar de entender que estamos em transição. Em 2025, realmente só acaba astrologicamente em março.
Então, ao meu ver, até março, abril de 2026, tem muita coisa para rolar, para sair debaixo do tapete, para a gente ter consciência de questões que a gente já vem vivendo, inclusive desde março de 2023, que foi quando nós tivemos Saturno em Peixes, né? Que finaliza, de fato, esse trânsito aí no início de 2026. Quando a gente pensa nessa relação do trabalho e do dinheiro, né? Eu vejo o quanto a gente precisa expandir a nossa consciência e entender esse lugar de que o dinheiro ele se relaciona com o nosso inconsciente, né? Então tu falou das comprinhas, eu achei engraçado, mas isso é a realidade de muitas pessoas, né? E de não observar onde que eu estou investindo esse dinheiro e aonde eu estou gastando, né? E existe uma grande diferença. Gente, não estou dizendo que a gente não pode gastar ou comprar coisas supérfluas, não é bem por aí. Mas o quanto a gente está consciente do nosso poder de compra e o quanto a gente usa isso para que a gente evolua como seres humanos, né? E aí, desse lugar, a gente percebe que até as relações dentro da esfera do trabalho mudam, né? Então, o que eu percebo, assim, de tudo que tu falou e que eu sinto que como planeta mesmo as pessoas vão perceber é o que o fruto do meu trabalho gera nas pessoas. Está gerando mais vida? Ou essas pessoas, elas estão morrendo, né? E quando estou servindo, né? Eu estou servindo de um lugar de abundância, do lugar do todo, ou eu estou servindo desse lugar de eu tenho que fazer e eu sou infeliz aqui? Eu acho que não dá mais para tapar o sol com a peneira. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente com base nos nossos passos, com base no aumento da ressonância Schumann, daquilo que faz sentido e daquilo que não dá mais. Ou seja, o coletivo ele tenta nos encaixar, ele tenta nos ensinar, ele tenta nos doutrinar, mas é a nossa responsabilidade de a gente sair desse lugar de aprisionamento, porque quando a gente está aprisionado, a gente está nas escalas mais baixas frequenciais e a gente escolheu, a gente deu sim para o sistema. Porque eu não escolhi, o sistema escolhe por mim. Porque eu não quis investir a minha energia, o meu tempo, a minha presença, né? Aqui tem alguém que tá me doutrinando e eu tô fazendo uma coisa que tá me fazendo morrer, ou eu tô fazendo uma coisa que não dá vida para as outras pessoas, que aprisiona, né? E eu acho que a gente não tem mais espaço para isso. E aproveitando esse comentário, né, essa deixa para te fazer a próxima pergunta, Mi, é desse lugar. Quantos astros vão nos convidar para expandir a nossa consciência, para enxergar aquilo que a gente não enxergava, para romper com esses véus da ilusão? Tem algum movimento mais marcante ao longo do ano? Ou quais movimentos a gente vai perceber que o que está em cima é como o que está embaixo, como tu falou, né? Que os nossos astros, eles vão nos convidar para que as pessoas despertem, para que elas acordem e saiam daquele lugar de aceitar o que não faz mais sentido. Qual o espaço de expansão de consciência de 2026? Acredito que muito, muito mesmo, assim. Quando a gente fala sobre essa questão de expansão de consciência, a primeira coisa que me vem é sobre Netuno, de fato, né, entrando em Áries e seguindo Áries também, como eu falei, em Saturno. Então, é como se a gente estivesse ganhando, rasgando mesmo os véus, né, porque Netuno estava em Peixes. Quando a gente fala de Netuno em Peixes, é tudo nuviado. Pensa assim, você está numa estrada e você nem consegue enxergar a estrada porque tem muita... isso a gente vê muito lá no sul, né? Mas enfim, né? Nas serras, né? Você não enxerga aquela estrada, você só vai. É isso que a gente está vivendo desde 2010, 11, se eu não me engano. Então, assim, quando a gente fala de Netuno em Áries, para mim, rasgar os véus é sobre os nossos privilégios, sabe? É sobre a gente entender que, pô, se eu posso escolher onde eu quero trabalhar, o que eu quero trabalhar, como eu posso lidar com o meu dinheiro. Então, por que eu não estou entendendo que talvez a minha comprinha lá é feita num lugar onde várias pessoas são praticamente escravizadas para fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que é um lugar de consciência onde a gente vai olhar mais para entender que, pô, qual que é o meu privilégio aqui nessa vida, né? O que eu estou fazendo com o poder que eu tenho? Eu estou conseguindo entender que o dinheiro, ele me dá possibilidades, porque o dinheiro é poder, né, gente? Não adianta. O dinheiro é uma moeda de troca que nos dá
poder, essa é a realidade. Então, o quanto essa consciência ela vem, como eu falei, nas questões climáticas, muito para mim, eu acho que isso é um tema que vai vir muito forte em 2026, porque as pessoas vão começar a vivenciar processos, né? A gente já vivenciou aí 2024, 25, então, né, em alguns pontos aí, principalmente no sul do Brasil. Então, quando a gente olha para a questão climática, eu acho que é um tema que vai gerar muitos debates, né? Principalmente sendo um ano de eleição. Então, é um tema que vai estar mais em ênfase, a questão da segurança pública, de saúde pública, temas assim que parecem tão comuns, né? Pô, mas a gente já fala sobre isso, sim, mas é um aprofundamento, porque com esse encontro de Netuno em Áries, Saturno em Áries, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, né? É o quanto a gente transforma o mundo que a gente está vivendo, porque a gente daqui 100 anos, 200 anos, nós não vamos mais estar aqui, mas vai existir um coletivo, vai existir uma humanidade, né? Então, quanto a gente está construindo um legado, e que legado a gente está construindo? Então, a consciência, ao meu ver, vem muito de encontro nesse lugar dos privilégios, da gente entender as nossas consciências em relação à humanidade mesmo, né? A questão da alimentação, de como isso está sendo. Para mim, um ponto que vem muito também de consciência é do uso da nossa tecnologia e da internet. Eu acho que isso é uma coisa que também vai acabar pegando muito para as pessoas, porque eu já vejo um desgaste, né, de conteúdos repetitivos, de ataque, de cancelamento, e qualquer coisa que aquela pessoa já faz, já vira uma coisa que acaba com a raça daquela pessoa, como eu digo, acaba com a... E existe um ser humano ali também, né? Existe um emocional, existe um psicológico, existe alguém que a gente vê além da tela. Eu acho que a tela ela acaba nos trazendo um lugar de projeção muito maior do que até, inclusive, a gente vive, né, no off, como eu gosto de dizer, mas ao mesmo tempo vem essa conscientização. Eu acho que muito para que as pessoas entendam, né, como a gente está usando mesmo essa tecnologia. Pô, olha a ferramenta que a gente tem de informação, de conexão, de poder abrir caminhos para tantas pessoas, né? E querendo ou não, até esses dias eu estava vendo uma matéria, a internet, o celular, muitas vezes, é o entretenimento que a maioria da população tem acesso, não interessa em qual nível esteja. Então, o quanto a gente está usando essa ferramenta para fazer as coisas realmente mudar, né? Para ter um crescimento, uma expansão coletiva, e o quanto também essa ferramenta está sendo utilizada para alimentar o nosso ego, para fazer com que a gente sinta ali um lugar de poder. Então, para mim, 3 assuntos básicos é a consciência dos nossos privilégios em relação ao poder financeiro, de compra, né? E também de vida como um todo, essa consciência climática, eu acho que é de fato um tema que vai estar muito presente, e também essa questão da conscientização em relação ao uso da internet, né, das redes sociais, e de como isso está também nos adoecendo, e não apenas nos fazendo crescer. Tu sabe que tu estava trazendo essa questão, né, do quanto a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas. E tu trouxe diferentes áreas, seja no consumo, seja essa questão da internet, e eu fiquei pensando muito forte na questão ação e reação também. O quanto essa lei está presente e que, pelo que tu trouxe em 2026, vindo essa colheita, ela vai estar muito forte, né? Porque basicamente a gente vai colher o que a gente vem plantando nos últimos anos. E não deixei de pensar aqui o quanto isso faz muito sentido com a transição planetária. Porque eu vejo que, literalmente, conforme a nossa vibração, as conversas que a gente tem ao nosso redor mudam completamente. Então, estamos nas 3D, mas tem gente que pode estar na 3D.2, tem gente que pode estar na 3D.4 ou na ponto 6. Isso depende muito do nível de consciência. E eu acho que se a gente integrar todos esses pontos que tu trouxe, de ter realmente um consumo que seja mais sustentável, né? O quanto isso é importante a gente pensar mais no coletivo, porque o nosso planeta é a nossa casa. Então, se a gente consome marcas que são mais sustentáveis, se a gente se preocupa mais com a questão da nossa alimentação, o quanto isso impacta e faz muita diferença no ambiente ao redor. Então, acho que é um chamado muito bonito para o coletivo, e achei muito legal essa mensagem que tu trouxe. E queria que tu trouxesse
para encerrar esse episódio, qual a tua dica para 2026? Como amiga mesmo de quem está escutando o nosso episódio aqui, para chegar no final do ano e pensar, nossa, que bom que eu escutei o que a Mirella falou no começo do ano. Ai, gente, então, né? Acho que, bom, é sempre bom estar aqui com vocês. Quero reforçar isso, porque refresca as ideias, né? Faz com que a gente entenda melhor quais são os movimentos. E o meu recado aí para quem, né, for escutar a gente, também já compartilhem com quem vocês sentirem que precisam escutar um pouco aqui das nossas piras, como eu gosto de dizer, é que você tenha coragem de ser quem você é, né? Eu acho que quando a gente consegue entender, até o que você falou mais uma vez, a questão da dualidade, né, gente? É natural você estar triste, é natural você estar com raiva, é natural, faz parte do nosso instinto enquanto ser humano sentirmos também as emoções mais desafiadoras. E elas não precisam ser algo que te paralisam. Então, como a gente tem aí, né, em 2026, os Mercúrios vão retrogradar em signos de água, Júpiter vai sair de Câncer para Leão, a tendência é que as nossas feridas internas, os nossos traumas, os medos, a nossa criança saia do nosso esconderijo interno, né? A gente vai adultecendo e vai matando um pouco dessa criança que também faz parte de quem a gente é, que também constrói muito da nossa identidade e principalmente do que a gente sente no corpo, né? Ediane Ribeiro, que eu amo de paixão, ela fala, né, que os nossos limites, eles nascem na pele, muito antes do que a nossa mente, o nosso emocional consegue compreender. Então, o quanto a gente está respeitando o nosso espaço, o espaço do outro, a consciência sobre o espaço coletivo, né? Então, se eu quero manter, por exemplo, um parque bom para todo mundo, como é que eu boto, né? O clássico, né, gente? Parece que isso é tão repetitivo, tão clichê, mas o quanto eu cuido do lixo que eu estou utilizando ali, da praia que eu estou, né? O quanto eu consigo ter consciência de que, tá, eu estou usando esse espaço aqui agora, mas outra pessoa pode vir, né? Então, para mim, 2026, uma dica aí esteja cada vez mais presente com as suas emoções, esteja cada vez mais presente com as pessoas que você ama, não tenha medo de expor a sua vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é poder, nós não somos fracas por sermos vulneráveis. Então, ao meu ver, 2026, a minha dica é seja você, né? Independente do que você seja você, porque você também está aprendendo. E para mim, o verdadeiro sábio é aquele que nada sabe, que está sempre em aprendizado. Eu vivo dizendo, né? Confia no mistério, por quê? Porque eu aprendo todos os dias a confiar no mistério. E eu acho que é justamente isso, né? Colocar aí as suas palavras ao mundo, ter um lugar de escuta, né? Tá todo mundo passando por um desafio. Ninguém é mais ou menos, mas é justamente para que a gente possa entender que quando a gente senta ali na mesa, tá todo mundo com algum desafio em relação à sua vida ou passando por alguma situação e que a gente só vai saber se a gente sentar e conversar. Não é sobre julgar, criticar ou querer determinar o melhor para o que o outro quer. Porque às vezes a gente não sabe nem isso pra gente. Então, parar de buscar soluções e sim acolher para que vocês possam encontrar a solução para todos juntos. É isso.